Boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos aqui via as bênçãos da internet, alcançando corações em outros locais, em outras dependências. Motivados que estamos por esse instante que vem acometendo não apenas o nosso país, mas também o resto da nossa casa planetária, hoje à noite, o Centro Espírita Caminho da Luz disponibiliza dessa forma uma conversa fraterna com os corações. Conversa essa que ficará aí, gravada, para que outros amigos possam, em outros momentos em que tiverem a possibilidade, estarem acompanhando no momento do seu tempo. A nossa metodologia, faremos uma leitura inicial do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. Vamos falar o item 40, que fala sobre a fé. Depois disso, nós vamos fazer uma prece e iniciaremos a nossa conversa, que é Entre Corações, falando desse instante em que o Espiritismo é de fato um consolo. Mas esse consolo que, para nos atingir, ele pede de nós um entendimento maior e uma disponibilidade também maior para estarmos compreendendo esse Consolador que Jesus nos prometera e que os benfeitores da humanidade dizem e afirmam ser o Espiritismo. Então vamos à nossa leitura. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. É uma fala de Jesus, registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacas, adubos, vigilância. Todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, a maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então vamos assim fazer a nossa prece para iniciarmos
esse instante de reflexão e de ternura, rogando a Deus, Pai de amor e de bondade, que venha estar conosco, semeando na nossa intimidade a serenidade, Senhor. O aumento de nossas percepções, para estarmos abertos, dispostos a captarmos aquilo que os amigos generosos do espaço nos trazem. Em nome da tua lei de compaixão, envolva todos os lares, adentre as residências, os hospitais, todos os locais públicos onde nesse instante o medo ainda impera, por faltar em nós, Senhor, criaturas, as emoções sublimes de uma fé maior, consoante nos recomendara Jesus. Guarde-nos no seu carinho e na sua paz, e que tenhamos alguns minutos de muita alegria cristã de estarmos conversando sob a luz do Consolador. Muito obrigado. E a leitura inicial, ela foi bastante interessante, porque ela vem nos lembrar desse componente da fé, que Jesus asseverou tantas vezes, como sendo uma conquista necessária para cada um de nós. Nós vimos tendo algumas dificuldades na construção dessa ponte bendita que um dia levará-nos diretamente ao colo generoso do Pai. Como lembra Emmanuel, é uma conquista e é um trabalho individual. Vamos fazendo isso na medida das nossas possibilidades. E agora, diante dessa situação que se apresenta ao mundo, mais uma vez, na prática somos convidados a lembrar dessa emoção sublime da fé e da confiança na misericórdia divina. Temos tido os nossos lares invadidos, os nossos meios de comunicação, os aparelhos de celular, que nos permitem estar conectados em todos os instantes do dia, com notícias das mais variadas, carregadas, na maioria das vezes, de situações alarmistas. E isso, de uma certa forma, vem gerando o medo, o pânico em muitos corações. Quiçá também em alguns de nós espíritas. E esse instante de conversa para que nós nos lembremos o que é que estamos fazendo aqui. O mundo terreno não é um Manaus sem rumo que singra os mares dos espaços sem um comandante hábil. Nós somos produtos de uma causa amorosa. Somos produto do amor absoluto. E isso, à medida que penetra-nos a realidade das nossas construções emocionais, é capaz de ir dando-nos sustento para vivenciarmos situações desafiadoras. É verdade. Estamos vivendo uma situação desafiadora, um tanto inédito para nós, mas não para a humanidade. Essas questões de enfermidades que alargam-se de uma maneira assustadora e que acabam recebendo a denominação de pandemias, elas são, digamos assim, cíclicas na história da humanidade. Curiosamente, há 100 anos atrás, assolava o planeta a gripe espanhola. Dizimou bilhões de vidas físicas. Antes, no século XIX, no século XVIII,
No século XVII, foram outras enfermidades. Naquela época, pelas questões sanitárias, era muito mais grave o que acontecia. Dizimavam-se quase que populações inteiras. A varíola, no século XVI, dizimou mais da metade da população da Europa. É capaz de imaginarmos isso? Uma doença dizimar metade de uma população. Isso já ocorreu na história da humanidade. Então a gente percebe que isso é cíclico. E é seguido de avanços significativos, porque trazem no seu conteúdo lições importantes que a humanidade vai decodificando na medida do possível. As nossas conquistas sanitárias se deram por conta dessas moléstias graves. E às vezes uma limpeza mais eficiente dos ambientes e das pessoas resolviam. As cidades europeias eram envoltas na imundície dos animais e dos seres humanos. Então era fácil de proliferar os agentes causadores dessas enfermidades. E as lições que vieram, ou que foram surgindo, apesar e depois delas, muito contribuíram para o avanço da humanidade. Vocês podem estar imaginando assim, mas e por quê? Por que Deus permite que enfermidades aconteçam? Todas essas construções de micro-organismos, eles existem de todos os tempos. Eles convivem com a realidade da vida humana de todos os tempos. Aliás, eles são criaturas mais primitivas do que a vida humana. Eles surgiram no planeta antes da raça humana. Ocorre que algumas circunstâncias que ainda escapam-nos os detalhes fazem com que, em determinados momentos, crie-se um ambiente propício, energético, não sei exatamente mais o que prolifera determinada forma de um micro-organismo que tem um poder de causar enfermidades, de causar desencarnes, a morte física. Depois que isso surge, as causas vão sendo melhor estudadas. Mas nós, enquanto espíritas, não podemos deixar de ter em nossa mente que houve uma autorização divina para que essa lição chegasse-nos mais uma vez. Nós temos sido convidados, século após século, a estarmos buscando um autoencontro diferente. Lermos melhor o conteúdo emocional da mensagem libertadora que Jesus trouxera. Ocorre que nós temos tido dificuldades na percepção disso. Dificuldades na aquisição dos valores que serão libertadores para nós. A ciência. Na lei de liberdade divina, nós vamos seguindo o nosso ritmo, o nosso caminho. Mas essas questões equivocadas da humanidade vão gerando consequências, que vez ou outra surgem de maneira mais coletiva, como se fosse um lembrete coletivo para todos nós. E esse instante que nós estamos vivendo é mais ou menos como um lembrete coletivo para toda a humanidade. Todos estão
atônitos com a agressividade, digamos assim, dessa microvida, da capacidade que ela tem de ser rápida na disseminação. E é isso que tem sido o grande enigma para os cientistas, para os infectologistas, para os que estudam as epidemias. A característica diferente é que ele avança de uma forma bem mais rápida do que outros componentes, ou de outros primos, digamos assim, dessa mutação de vírus. E aí a gente começa a ser convidado a enxergar o seguinte: nós, o homem, o Homo sapiens sapiens, que estamos mudando, quem sabe, para a denominação Homo tecnológicos, nos sentimos tão imponentes, tão importantes, com conquistas fabulosas. Hoje, no alcance das nossas mãos, nós temos um universo inteiro de informações, de conhecimento, se soubermos usar. Temos acesso a tanta coisa extraordinária. Há avanços tão fantásticos nas áreas da ciência médica, todas as outras que embelezam a vida humana. Mas, de repente, um micro-organismo que só é possível ser visto no microscópio eletrônico consegue fazer esse barulho todo. Melhor, consegue silenciar um monte de outros conflitos. Quanta coisa que vinha e vem sendo urdida por mentes desarmonizadas, deseducadas, na área da violência, na área da construção das guerras, da disseminação de ideias pouco construtivas, de repente teve uma interrupção. Porque um assunto maior surgiu em pauta. Passou a ser prioridade das maiores potências mundiais. Um ser microscópico dissolve ou vem dissolvendo fortunas nas bolsas de valores esparramados pelo mundo. É ou não de causar a nós profundas reflexões acerca do nosso modelo de vida neste querido planeta, que está ensaiando a mudança para uma outra forma de vida. O velho homem, Homo sapiens sapiens, está estertorando. Estaremos sendo substituídos por seres mais aprimorados, que já estão nascendo há alguns anos no nosso querido planeta, trazendo conquistas ainda maiores, mas, acima de tudo, conquistas morais, conquistas emocionais, que vai estar ou está mudando o quadro deste mundo. E tenhamos a certeza, enquanto espíritas, de uma situação como essa, nessa altura, causando tanto frisson, é para nos chamar a atenção para muitas coisas. Isolamento social, um termo assim pomposo, mas de repente, corações que fisicamente eram para estarem vivendo juntos, mas que emocionalmente já não conviviam, estão sendo forçados, entre aspas, a estarem mais próximos. Quantas pessoas, quantas residências que contém lá 5, 6, 7 membros dentro dela, que mal se falavam, cada qual absorto nas suas necessidades, e que de repente agora
tem uma situação inusitada. Quantos pais, de repente, podem agora conhecer um pouco melhor os seus filhos e os seus filhos aos seus pais? Se quisermos. Se pudermos. É sempre no condicional, porque Deus não impõe nada, Ele faz um convite. E às vezes o convite ganha esses contornos mais dolorosos, como esse agora, que faz com que as pessoas se perguntem, os noticiários televisivos, um tom um tanto quanto alarmista, porque isso vende muito melhor a notícia, vende muito melhor o clique. Nós nunca podemos esquecer que tudo isso são empresas, é comercial. E a nossa inteligência não pode ou não deve permitir que esqueçamos disso. Quando tivermos o nosso crivo do bom senso ao analisarmos tudo que nos chega, tudo que nos chega como alimento energético. Nós somos seres de energia. Nos nutrimos da energia. E quanto melhor, mais sábios formos, mais buscaremos a energia divina para conduzirmos o pensamento, as nossas ações. E aí vem o imbatível Jesus, que trouxe-nos um roteiro pouco compreendido. Porque ele foi encampado como sendo apenas um pensamento religioso. Isso é empobrecer demais a obra do ser mais fantástico que esse mundo já conheceu. A síntese de tudo aquilo que o conhecimento divino permite a uma criatura. Então nós não podemos relegá-lo apenas como um líder religioso, algo assim, ou imaginar que temos que ter pensamentos religiosos quando lembramos de Jesus. Precisamos tê-lo como orientador. A prece também não apenas como um recurso religioso, mas como um recurso energético. Porque eu preciso me nutrir da energia divina. E a prece me permite isso. Permite-me conectar com realidades vibratórias diferentes, que vai me trazer possibilidade de serenidade. Não há razão para pânico, para medo. É claro que a situação não é simples. Não se trata aqui de diminuir de forma alguma a gravidade do momento, mas de compreendermos ela. De sabermos que o desencarne das criaturas humanas, ele é adredemente preparado. A grande maioria de nós viemos com mais ou menos um período de vida. Não significa que temos a forma como vamos morrer já desenhada. O contexto, as circunstâncias poderão servir de justificativa para que a gente esteja retornando para a pátria espiritual. Há aqueles casos realmente definidos, que determinado tipo, determinado gênero de desencarnação, mas isso não é o comum. Então nós não temos que ter medo se o nosso desencarne não for programado para esse instante e tivermos uma conduta adequada, respeitando as decisões dos órgãos que nos dirigem, dos organismos de saúde internacionais, não nos expondo de maneira irresponsável, não é porque temos o pânico. E se algum de nós tiver marcado na sua trajetória retornarmos à pátria espiritual por via de uma pandemia, que possamos ir com tranquilidade, com serenidade, consciente de que estamos construindo aquilo que nos é possível. Há 100 anos atrás,
Duas almas de escola que estavam reencarnadas voltaram para o mundo espiritual na pandemia da gripe espanhola. Eram almas iluminadas, que inclusive estavam no trabalho de atendimento como voluntários aos milhares e milhares de doentes, que foi uma situação muito complicada. Se hoje o Brasil não tem condições, ou o mundo não tem condições e leitos suficientes para atender, você imagina em 1920? Em lugares assim, improvisados. E muitas almas nobres se voluntariaram para ajudar. E dentre essas, Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, um verdadeiro apóstolo de Jesus, retornou ao mundo espiritual. Jovem, pouco mais de 30 anos. Aí você pode se perguntar, mas era para ele desencarnar? Certamente. Tinha ali uma lição, não é? Uma exemplificação. Talvez ele próprio tenha pedido para poder, pelo grande amor a Jesus e à humanidade, doar-se em holocausto, como ele fizera lá atrás, quando estava reencarnado, lá na época dos romanos, que perseguiam e executavam os cristãos. Mas quanto a nós, sigamos com muito equilíbrio, na certeza de que Deus tudo vê, tudo provê. Muitas mentes brilhantes estão se dedicando à humanidade nesse momento para encontrarem a possibilidade de amenizar essa moléstia, as curas, as vacinas. E isso, obviamente, surgirá. Mas o que nós mais precisamos fazer enquanto espíritas, aqueles que vamos descobrindo a beleza dessa doutrina, é aprendermos a vibrar nas nossas preces, nas nossas conversas íntimas, um diapasão de energia que não apenas nos traga saúde física, porque isso vai ser uma consequência natural. Jesus nunca teve uma gripe. Mas, dessa maneira, a gente passa a ser um colaborador de amigos generosos que vão levando adiante, que vão aproveitando-se dessa energia de benfeitor, de harmonia, de saúde, de bem-estar, para que seja levado adiante nos recantos mais necessitados. Agora nós estamos sendo convidados a sermos a serenidade diante desse momento. As pessoas que nos buscam, que conversam conosco num ambiente de trabalho, que nos ligam, familiares, às vezes com esse medo um tanto quanto exacerbado, para que a gente lembre a todos de que a Terra não segue sem rumo. O gestor, o comandante querido dessa nau, dessa barca, é Jesus. E ele e a sua equipe estão trabalhando muito para dar-nos condições de estarmos resolvendo as nossas questões. Mas muito mais do que resolvermos as enfermidades físicas, urge que nós nos encontremos com esse eu que a gente ainda não conhece. Ele precisa ser desvelado por nós. Nós precisamos acolher esse ser orgulhoso que ainda vive dentro de nós, com uma série de questões egóicas, entre elas esse medo,
acolher, para que essa criança emocional que ainda habita em nós se sinta compreendida, não repreendida, para que ela se sinta segura e perceba que não há razão para nenhum medo. É momento de eu me colocar como um cidadão útil ao universo e dizer: Senhor, aquilo que for possível que eu possa fazer, me inspire para que eu faça. Ao menos para que eu me lembre, em minhas preces, por aqueles que estão em condições ainda mais difíceis, por aqueles que estão entregues ao desespero, ao pânico, aqueles lares com conflitos graves, que nesse instante podem estar tendo um agravamento disso pelo convívio mais próximo. Orar pela compreensão do planeta. Porque só a compaixão do Pai é que tem nos mantido em pé. Somos ou temos sido muito rebeldes ao longo da história. E esses últimos avanços notáveis no campo do conhecimento, da tecnologia, acirrou, digamos assim, trouxe de uma forma muito próxima o quanto nós precisamos investir nessa criança interior, medrosa, frágil, incompreensiva, intolerante, para que ela desenvolva-se e eu possa fazer parte desse mundo que está sendo construído amorosamente por Jesus e pelos seus trabalhadores do bem. Lembra-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem reencarnado no planeta muitos seres mais desenvolvidos emocionalmente e intelectualmente do que nós, inclusive seres de outro sistema solar, justamente para fazerem um avanço da humanidade. A gente precisa dar um salto. E só é possível dar saltos quando nós temos criaturas mais lúcidas a estarem nos guiando em todos os campos da vida, em todas as áreas. E isso está sendo construído. Em muitos momentos já é perceptível. Já conseguimos sentir a presença. Então vamos colaborar, para que esse mundo tenha espaço para nós também. Numa próxima reencarnação, nós tenhamos a bênção de aqui estar retornando, lembrando do inesquecível sermão de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, para que eu possa aqui retornar e encontrar um planeta melhor em todos os sentidos, eu preciso estar nessa escalada de melhorar. E esse processo agora, ele de alguma forma traz uma lição, um conteúdo para todos nós. E a gente não pode desconsiderar isso. Muito menos temer, compreender. Diante dessa imensidade de informações, serenidade. Se possível, não mergulhemos nessa onda, usemos um filtro. Sabemos da gravidade, já sabemos o que é preciso ser feito. Então vamos nos tranquilizar, buscar fazer a nossa parte, ouvirmos e respeitarmos as autoridades, mesmo quando com elas não concordemos. Assim, magistralmente vivia Jesus. Você acha que Jesus concordava com a forma como a humanidade estava estabelecida quando ele aqui esteve?
ele anuía com a autoridade romana que usurpava a vida dos povos vencidos? Claro que não. Mas ele respeitava. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se nós estamos sendo convidados a nos melhorarmos, a gente precisa fazer aquilo que nos é pedido com muita responsabilidade, com muito respeito, com muita tolerância. E quando instados a colaborar e a falar, o façamos, se possível, sempre em serenidade, sempre em paz. Se nós não sabemos do assunto, evitemos opinar. Se é algo técnico, a gente fala, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, você me desculpe, nós não somos poços de sabedoria para falarmos de tudo. Isso tudo vai nos dando, ou pelo menos deve nos dar, muita tranquilidade diante dessa questão. O Espiritismo nos traz toda a possibilidade de consolo. Toda. Mesmo quando as dores mais acerbas nos cheguem. Isso não significa que não vai doer. Não significa que não teremos cicatrizes. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. Todas essas situações dolorosas pelas quais a humanidade já passou, incluindo as guerras terríveis, trouxeram consequências de progresso. Isso você vai ver lá no capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. A tal da lei da destruição. Complicado a gente imaginar que a destruição faz parte de uma lei divina. É que é necessário a destruição para o surgimento de algo novo. Isso não significa que a destruição causada pelos homens não tenha consequências, ou que ela não deva ser eliminada. Mas a gente precisa entender que o processo da destruição, inclusive a morte física, que faz parte da lei de destruição, ele é um componente natural. No mundo em que estamos, e que precisamos reencarnar em corpos perecíveis, esse fenômeno biológico desagradável ainda para nós, porque nós ainda o enxergamos com tantos clichês, com tantas situações desagradáveis, como é o caso da morte, mas ele é um fenômeno natural. Então, enquanto espírito, eu sou convidado a enxergar tudo isso de maneira natural, fazendo sempre todo o possível para postergarmos a existência física. Isso é inegável. Tudo isso precisa e deve ser feito. O que nós não devemos temer. Isso não nos traz benefício algum. Quantos conflitos a mais estamos vivendo nesses dias, os que temos nos entregado ao medo, ao pânico, ao desespero, aos que emocionalmente estamos assim numa velocidade enorme, consumindo informações e repassando essas informações, muitas vezes sem nos inteirarmos direito delas, mas numa avidez, numa ansiedade. A humanidade vem sendo consumida, ou vem sendo consumida, por algo muito grave, que é a depressão. Um dos filhos da ansiedade. Nunca o mundo foi tão ansioso e tão depressivo. Questões graves emocionais, que representam fuga de nós mesmos. E aí vem o tal do isolamento. Para quem sabe a gente começar a ter a chance de falar, olha, muito prazer, de eu para comigo mesmo. Por que é que eu tenho agido assim? Começar a descobrir valores que eu até agora não tinha descoberto.
Quantas pessoas estão aproveitando de repente para se informarem dos benefícios de uma meditação? Repito, tudo isso alheio dessa questão religiosa, que é um tanto quanto limitadora para muitas pessoas. Muitas pessoas não gostam da ideia das religiões. O problema é que não necessita ter a ver com religiões. Tem a ver com felicidade, com conquista de si mesmo. Isso certamente é um dos reflexos que essa mensagem, ou que esse lembrete que o alto está nos enviando através desta situação, que vai passar. Rapidamente vai passar, vai deixar sequelas graves, principalmente nas questões econômicas. Vai obrigar muitas mentes brilhantes a irmos encontrando alternativas. Porque o mundo materialista, da forma como sempre foi, vai precisar mudar. A encontrar outros modelos de vida mais adequados a essa humanidade que está aí surgindo. Agora, mais recentemente, muitos já estão na infância desses espíritos que estão vindo para serem faróis para nós, em todos os campos da vida. Então, que nós nos preparemos, que nós não nos esqueçamos de que não estamos sós, não estamos abandonados. Deus, a sua infinita misericórdia, está inspirando através de todos os seus filhos nobres, aqui nesse planeta capitaneados por Jesus, para que nós encontremos o mais rapidamente possível as questões dessa situação da doença, para que ela possa ser resolvida, mas ela precisa ir além. São questões que precisam ir além de resolver a questão da pandemia. Que nós consigamos estar abertos a essa nova realidade, que a energia do universo vem pedindo para todos nós. Muito obrigado pela companhia de vocês nesses minutos. Nós vamos fazer uma prece de agradecimento e rogamos ao Pai de amor que nos permita ter um resto de semana e as semanas vindouras com muita paz, com muita disposição para a felicidade e para o bem. Muito obrigado e vamos orar. Senhor de amor e bondade, que permitiu-nos estar aqui esses minutos, aproveitando-nos dessa tecnologia extraordinária que já nos favorecestes ter em nosso planeta. Abençoa-nos, Senhor, mas que essas ondas da energia da internet possam levar também a energia da prece, a energia da harmonia, do bem-estar, do carinho e da ternura. Envolva-nos em todos os momentos, Senhor, agradecendo-nos imensamente pela tua paciência, pela tua ternura. Inspira a humanidade cansada, que ainda não se ateve para despertamentos necessários, para conquistas das emoções necessárias, para vencermos os monstros da depressão, da ansiedade, do medo, do desespero. Abrace com muita ternura aqueles irmãos que mais particularmente estão sentindo as consequências dessa enfermidade. Os que estão com dificuldades respiratórias, atravessando graves síndromes, que a tua infinita misericórdia possa lenir o quanto possível, Senhor. E aqueles que irremediavelmente chegaram ao instante de estarem retornando à pátria espiritual, possam ser acolhidos pela ternura dos nossos benfeitores do espaço,
esses viajores do amor. Se conosco em todos os instantes. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado pela companhia.